Boa noite a todos que estão aqui na Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Esse é o Primeira Página, jornalismo verdade para você ao vivo. Vou retirar a máscara, mas hoje eu iniciei o programa assim para poder simplesmente colocar na mente de algumas pessoas o quanto esse objeto é tão importante para que você possa se cuidar mediante a tanta coisa que a gente vê aí, tantas notícias que a gente vê sobre a pandemia, né? A gente sabe que tem muita gente se cuidando, muita gente também que não está dando a mínima para o momento atual do mundo. É uma pandemia mundial, uma crise sanitária mundial, e nós precisamos nos cuidar para a gente poder ficar firme, acabar logo vacina e tudo mais, e a gente ficar bem para o resto da vida aí em relação ao Covid. Gente, essa é a Primeira Página, eu vou colocar aqui o nome do programa para que todos possam acompanhar. A Primeira Página é jornalismo verdade, aqui você tem opinião, podem por favor deixar seus comentários, fiquem à vontade na Rede Relâmpago e o programa jornalístico da Relâmpago. Bom, vamos logo às primeiras notícias, as grandes notícias. Tudo que aconteceu no Brasil e no mundo você vai saber agora aqui na Rede Relâmpago em minha companhia. Eu sou Vitor Corso. Hoje, dia 3 de maio de 2021, são 22 horas e 46 minutos. Hoje é aniversário da minha prima Carlinha, Ana Carla. Beijo para Ana Carla, muita saúde, muitas felicidades. Gente, o Brasil registrou hoje 1.054 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. E totalizou nessa segunda 408.829 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.375. Em comparação à média 14 dias atrás, foi de menos 16%, quer dizer, 16% negativo, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Olha que bacana, hein? Boa notícia, apesar do número de 1.054 mortes, nós temos aí uma média móvel de 2.375, que representa 16% a menos do que a média de 14 dias atrás. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas dessa segunda-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Essa foi a menor média móvel de mortes registrada desde o dia 25 de março, quando ela estava em 2.276, e em plena ascensão naquele momento. O ritmo atual da queda, no entanto, está se mantendo em 16% negativo pelo terceiro dia seguido, e não ficou abaixo de 20% negativo nas últimas semanas. É pouco se comparado ao ritmo de crescimento que a curva apresentou em março, com altas que ultrapassaram, infelizmente, 50%. Então, o país completa agora 48 dias seguidos com a média móvel de óbitos acima dos 2.000 mortos por dia. Já são 103 dias no Brasil com a média móvel de mortes acima de 1.000. Então o número ainda é bem alto. É preciso que as pessoas possam se cuidar. Não é hora de aglomeração, não é hora de festa, não é hora da gente poder dar mole para o vírus aí, né? Bom, muitas pessoas às vezes perguntam, né, por que só tem notícia da Covid em relação a mortos, em relação a infectados? O jornalismo, ele precisa tratar de tudo sem, vamos dizer assim, esconder nada. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo. Se eu aqui só desse a quantidade de curados da Covid-19, que é um número muito bom, vou até pegar aqui que eu tenho esse dado. Vou dar esse dado agora. Vamos ver qual o impacto. A pandemia é uma coisa ruim, certo? Ok. Eu vou te explicar por que os jornalistas dão mais notícias de mortes e infectados do que curados. Eu vou explicar. Hoje nós temos 14 milhões
791.434 casos confirmados. Desses 14 milhões, 13.336.476 são casos curados. São pessoas que se curaram. Óbitos, 408 mil. Então vamos lá, 14 milhões de casos, 13 milhões de curados, 400 mil mortos. Qual desses três dados é o mais importante para você se cuidar em casa, para não ter mais morte? É o número de óbitos, correto? Esse número de óbitos, ele, quando você conta esse número de óbitos, ele dá mais repercussão para que você se cuide e não morra. Pois as prefeituras não têm vagas suficiente para poder botar você lá deitadinha num leito de hospital para poder se cuidar ou se curar. Então, se eu viesse aqui e desse, olha gente, 14 milhões de casos, mais 13 milhões curados, você ia ficar feliz da vida, né? Assim como eu estou também. E aí você ia para a rua, sem a máscara, sem tanto fez, tanto faz, olha aí. Gente, essa doença não é nada, eu tenho 14 milhões de casos e tenho 13 milhões de curados, então eu posso ficar bem, posso ir na casa da avó, posso ir na casa de parente, posso fazer uma festa, que está tudo certo. Pois é. Por isso, o jornalismo não dá, em alguns casos, o número de curados da maneira festeira, como tem que ser. Eu fiquei profundamente horrorizado com o canal de televisão que deu essa notícia com felicidade, quando na verdade a realidade é outra. A realidade é que nós estamos com casos de média móvel de 2.000 mortes por dia. Quando caía um avião com 300 pessoas, todo mundo ficava horrorizado, chocado. Hoje são 2.000 mortes por Covid. Ah, Vitor, só morre com Covid? Não. E não seja bobo para pensar nisso. Olha, eu vou te dizer, eu vi isso na televisão, um jornalista falando, se é que se diz jornalista. Ah, então não morre mais ninguém de câncer, não morre mais ninguém de dengue, não morre mais ninguém de AIDS, só morre de Covid. Não façam isso, isso é burrice. Não sigam isso. Não repitam isso. Isso é burrice. Continuam morrendo pessoas de câncer, continuam morrendo pessoas de dengue, continuam morrendo pessoas de AIDS. Porém, a Covid-19, que é uma doença nova e é uma doença muito perigosa, porque você consegue contaminar outras pessoas com muita rapidez, e a morte causada pela Covid-19 é uma morte rápida, ela precisa então ter o seu grau de importância dentro da imprensa. Não sejam iguais a um jornalista bobo, babaca para mim, um imbecil, chegou e falou, graças a aí, os curados, que não sei o que. A gente sabe muito bem que são 14 milhões de casos, que são 13 milhões de curados, mas são 400 mil mortos. Então você minimizar a morte não vai trazer ninguém para não se infectar. Pense nisso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu hoje suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve o decreto estadual, incluindo profissionais das Forças de Segurança de Educação e do grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A decisão deverá ser seguida de ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Lewandowski atendeu ao pedido de liminar feito pela Defensoria Pública do Rio, que alegou que o decreto não teve motivações técnicas para antecipar em 7 posições a vacinação das categorias em relação ao plano de imunização. Na decisão, o ministro entendeu que as autoridades locais só podem fazer alterações no plano de vacinação se estiverem amparadas em critérios técnicos.
As vacinas estão chegando, pessoal, olha. E, bom, o ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, afirmou também, em decisão, que gestores públicos poderão ser punidos por improbidade administrativa se houver atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Lewandowski fez a afirmação ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou o governo do estado a mudar a ordem de vacinação dos grupos prioritários, conforme eu disse ainda há pouco. Pela decisão de Lewandowski, as autoridades podem mudar a ordem dos grupos prioritários, desde que sigam critérios técnicos e científicos. De acordo com o ministro do STF, no entanto, os gestores públicos poderão ser punidos se a mudança prejudicar a aplicação da segunda dose. Então ele foi bem claro. Em março desse ano, o Ministério da Saúde mudou a orientação enviada a estados e municípios e autorizou que todas as vacinas fossem armazenadas para a aplicação da segunda dose. Nas últimas semanas, contudo, as cidades de ao menos 18 estados interromperam a aplicação da segunda dose da vacina por falta de imunizantes. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição das vacinas depende da distribuição ou da disponibilização dos imunizantes pelos laboratórios. Então o Ministério da Saúde praticamente lava as mãos em relação a ter ou não a vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal está na iminência de fechar um novo contrato com a Pfizer para a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Boa notícia, viu, gente? Atualmente já existe um prazo, um acordo já para aquisição de 100 milhões de doses até setembro. Procurado, o ministro da Saúde informou que o acordo deve ser assinado até a próxima semana. Em acordo, segundo o Queiroga, ele afirmou, esse acordo prevê a entrega de 35 milhões de doses só no mês de outubro. Porém, o ministro afirmou que espera vacinar metade da população com o imunizante da Pfizer em 2021. O ano de 2021 vai servir para vacinar todo mundo com a Pfizer. A declaração foi feita no evento da sede da Fiesp em São Paulo. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber registro definitivo no país em fevereiro. O primeiro lote do imunizante, de 1 milhão de doses, chegou ao Brasil na última quinta-feira. O resultado do ensaio clínico, divulgado até o fim do ano passado, detectou eficácia de 95% contra a Covid-19. O Ministério da Saúde começa nesta segunda-feira a distribuição das vacinas contra a Covid-19 pela Pfizer-BioNTech, como a gente disse. E na primeira fase, estados e o Distrito Federal receberão 499.590 vacinas referentes à primeira dose do imunizante. A vacina é administrada em 2 doses. Segundo a pasta, a vacina deverá ser destinada para pessoas com comorbidades, gestantes, púrpura ou pessoas com deficiência permanente. Entretanto, estados e municípios têm autonomia para seguir com estratégias locais. O Ministério recomenda que a vacina seja administrada em um intervalo em 12 semanas, 3 meses. Em nota técnica, a pasta informa que o intervalo maior foi recomendado com base nos estudos feitos no Reino Unido. O país optou por aumentar o espaçamento do início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses. Bom, com base nesses dados, o Joint Committee on Vaccination and Immunization, JCVI, entidade assessora em imunizações do Reino Unido, orientou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose dessa vacina fosse ampliado para 12 semanas. Já a bula, gente, do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um intervalo maior ou igual a 21 dias entre a primeira e a segunda dose. E agora? Tomara que dê certo, né? Aí a gente vê uma vacina que precisa ser administrada em 21 dias. Aqui a gente vai seguir 3 meses de distância entre a primeira e a segunda dose. Porque na Inglaterra a vacina demorou a chegar e aí eles fizeram desse jeito. E aí no Brasil vai fazer também. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo, e vai dar certo com certeza. Por favor, né?
O vice-presidente da CPI, aliás, é semana de CPI, a semana está quentíssima lá em Brasília, gente. O vice-presidente da CPI do Senado, Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, apresentou um requerimento para que o ministro da Justiça, o Anderson Torres, seja convocado para ser ouvido pelo colegiado. O objetivo do pedido é que ele explique a sua declaração à revista Veja, em que defendeu uma CPI ampla e afirmou que vai solicitar à Polícia Federal informações sobre os inquéritos que envolvem governadores em desvios de dinheiro na área da saúde. Na ocasião, Torres afirmou que, abre aspas, a gente tem que ter muito cuidado com os rumos que essa CPI vai tomar e que o que é bom ressaltar é que a maioria das ações de combate à pandemia foram executadas com recursos federais. Pergunto, a investigação vai se limitar ao governo federal? É preciso seguir o dinheiro? Disse. Ele acrescentou ainda que há muitos casos sobre investigação nos estados, desde o início da pandemia, e que o problema é que isso não está sendo falado. A CPI vai dar o que falar, isso sim. Nós teremos aí depoimentos marcantes, do general Pazuello, enfim, quem for chamado. Agradeço a todos a presença, a Alecosso, a Souza Juazerede, a Jaisa Mulata, Guilherme, boa noite, Guilherme. A todos que estão aqui no Primeira Página, Jornalismo Verdade da Relâmpago, para você aqui ao vivo. Gente, hoje teve também um comparecimento no colegiado da Câmara do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, protegido pela presidente da Comissão do Meio Ambiente, a bolsonarista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, aproveitou seu comparecimento no colegiado da Câmara para culpar os governos do PT pela redução do orçamento da pasta e fugir de perguntas sobre a operação da Polícia Federal que apreendeu madeira no Pará. Salles esteve durante 3 horas em audiência pública conjunta das comissões do Meio Ambiente, da Aviação e Transportes. A reunião foi presidida pela Zambelli, que logo no início deixou claro para o ministro que ele poderia optar por responder apenas a questionamentos dos deputados envolvendo os temas dos requerimentos da audiência: desmatamento, redução do orçamento do Ministério e licenciamento ambiental. Essa foi a senha para que o ministro ignorasse todas as perguntas envolvendo a maior apreensão de madeira da história do país. Episódio que levou à troca do delegado Alexandre Saraiva da chefia da Polícia Federal do Amazonas. Na ocasião, Salles, inclusive, saiu em defesa de madeireiros e afirmou que demonizar o trabalho desses empresários só aumentaria o desmatamento. Na audiência, ao ser questionado sobre o episódio, Salles se recusou e respondeu: com relação a alguns temas citados, como disse a nossa presidente, uma vez que não contidos nos requerimentos, vou me reservar o direito de não me adiantar neles, disse. Segundo dados da CNN Brasil, Salles falou sobre a evolução do orçamento da pasta nos últimos 11 anos. Ele argumentou que, apesar dos 3 anos seguidos de corte do governo Jair Bolsonaro, a grande redução do Ministério se deu entre 2014, 9 bilhões, e 2015, 4 bilhões e meio, quando o país era comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Abre aspas. Ou seja, a grande redução orçamentária da área do meio ambiente se deu entre os anos 14 e 15, que reduziu ao menos da metade do orçamento que era no ano anterior. Em 2014, ou praticamente 1/3 do que fora em 2013, 14 bilhões. Enfim, vamos... é o depoimento do Salles, né? Primeiro que vamos lá, a comissão, para a gente entender, tá? A comissão do meio ambiente, para poder investigar, né? Para poder trazer à tona informações sobre o meio ambiente, é presidida pela Carla Zambelli, que é
bolsonarista confessa. Ela gosta muito do Bolsonaro. Okay? Ela vai presidir uma comissão que vai investigar os problemas do ministro do Meio Ambiente, que é do Bolsonaro. Um amigo com amigo, como é que fica? Ela responde o que quiser, ela simplesmente falou isso. E o cara respondeu o que quis. Gente, péssimas notícias, né? Do Paulo Gustavo, o ator, sofreu uma piora em seu estado de saúde. Um comunicado enviado pela assessoria de imprensa informado que o ator teve uma embolia devido a uma fístula bronquiolovenosa, abertura entre os pulmões e as veias. O humorista de 42 anos de idade está internado desde o dia 13 de março. Segundo o que diz o texto, né, do hospital, a nota do hospital, diz o seguinte: internado desde 13 de março no Rio de Janeiro com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo permanece no serviço de terapia intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem e a equipe médica emitiu hoje novo boletim. Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquiolovenosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível, conclui o comunicado do hospital. Vamos torcer para o Paulo Gustavo para sair dessa, né? Assim também como o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. O prefeito licenciado foi entubado no fim dessa tarde, após o sangramento no estômago ser estancado, mas continua internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Na manhã dessa segunda, o prefeito havia sido transferido para a UTI e entubado depois que um exame de endoscopia encontrou um sangramento causado por uma úlcera em cima do tumor original. A passagem do esôfago para o estômago foi comprometida. Segundo o médico David Whip, que compõe o corpo clínico que cuida do prefeito, o sangramento foi controlado pelo endoscopista. Por causa da transferência para a UTI, as sessões de quimioterapia e imunoterapia que o prefeito faria nessa segunda foram suspensas e não devem acontecer nos próximos dias. A análise dos médicos é a de que o quadro de sangramento não é desejável, mas faz parte de um quadro de tratamento pelo qual o prefeito passa atualmente. Vamos torcer também pela saúde do Bruno Covas, né? Ele se recupere. A cantora Marcele Almoiara da Silva, MC Marcele, de 29 anos, famosa pelas canções Coraçãozinho, lançada em 2008, e Bigode Grosso, de 2013, acusa o marido de agredi-la e mantê-la trancada em casa. Francimar Jorge Cavalcante, que também atuava como empresário da Marcele, conhecido como Frank Cavalcante, foi preso no domingo, dia 2, ontem, na casa do casal, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio. Ele e Marcele estavam juntos há 13 anos. A MC afirmou à Polícia Civil que havia sofrido agressões sobre o marido e, por isso, em abril, rompeu o relacionamento e saiu de casa. Mas ele a convenceu a reatar e voltar para casa, o que ela fez na última terça-feira, dia 27. No mesmo dia, o marido a obrigou a fazer uma viagem, durante a qual ela não teve acesso ao telefone celular. A polícia não informou para onde o casal foi. Marcele e Francimar voltaram para casa no sábado e ela seguiu proibida de usar o celular. No domingo, entanto, ela aproveitou um descuido da vigilância do marido e conseguiu avisar o irmão que estava presa em casa.
Esse irmão procurou a polícia militar e agentes do 3º Batalhão do Meyer e foram até a casa do casal. Após tocarem a campainha e aguardarem cerca de 50 minutos sem serem atendidos, os PMs arrombaram a porta e encontraram o casal. Cavalcante foi preso e o caso foi registrado pela 21ª DP com sucesso, mas será investigado pela 24ª DP em Piedade. Cavalcante já tinha passagens por desacato e desobediência. Nessa segunda-feira, ele seria submetido à audiência de custódia, em que o juiz decide se ele permanece preso ou se é autorizado a responder à acusação em liberdade. Mas, até a publicação dessa matéria, não havia informação sobre o resultado da audiência. Em uma nova carta, Monique Medeiros da Costa e Silva pede perdão ao engenheiro Leniel Borel de Almeida, seu ex-marido e pai de seu filho Henri Borel Medeiros, de 4 anos, faria hoje 5 anos, inclusive. Henri Borel faria 5 anos. Em meia página, a professora afirma que não sabia o que estava acontecendo e garante que, se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo para ter de volta o menino, que foi morto na madrugada do dia 8 de março. Ela e o namorado, o médico e o vereador Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, estão presos temporariamente desde o dia 8 de abril por suspeita de homicídio duplamente qualificado contra a criança. No bilhete, a professora menciona que o engenheiro foi casado com ela por 8 anos e sabia exatamente a pessoa que ela é, a família de onde veio e os princípios de que ela carrega, de mãe dedicada que foi para o filho. Você, mais do que ninguém, sabe a mãe que sempre foi para o nosso Henri, escreve na carta. Notícia terrível agora, né? A segunda-feira recheada de informações que não são tão boas, né? Olha, hoje eu vou pegar aqui o momento da matéria. Foi agora à noite, né? A mãe da cantora Paula Toller, a mãe dela, foi encontrada morta no apartamento onde morava na Taquara, zona oeste do Rio, na manhã dessa segunda-feira. Foi encontrada na manhã dessa segunda-feira. Como foi? A Laureana Toller tinha 85 anos, mãe da Paula Toller. Ela vivia sozinha no imóvel e não recebia visita de parentes. Vizinhos comunicaram ao síndico do condomínio, que imediatamente chamou o corpo de bombeiros. A polícia também esteve no local e ainda não sabe a causa da morte. Segundo registros da 32ª DP da Taquara, após a constatação do corpo, ele foi encaminhado pelos agentes ao IML, onde passa por exames para detectar a causa da morte. A investigação ainda está em andamento. Sucesso com o grupo Kid Abelha, Paula Toller foi criada pelo pai e avós paternos, Paulo, ex-assessor da Presidência da República, e Renê. A cantora foi abandonada pela mãe biológica quando ela era criança e não tinha contato com ela. Procurada pelo jornal Extra, onde eu li essa matéria, a equipe de Paula não quis se pronunciar quanto ao assunto. Gente, a gente pensa às vezes que só dá notícia ruim, né, quando se fala do presidente Jair Bolsonaro. A gente dá notícia. Por isso é Jornalismo Verdade, viu? O nome do programa é Primeira Página de Jornalismo Verdade. Eu tenho orgulho de fazer esse programa por causa disso, porque aqui a gente desmistifica tudo que todos os canais colocam. A gente dá porrada quando tem que dar porrada. A gente elogia quando tem que elogiar. E por isso eu digo aqui, Jornalismo Verdade. Então a gente fez várias notícias aqui criticando o governo federal, mas vamos agora elogiar o governo federal, a postura do presidente Jair Bolsonaro. Ontem o presidente afirmou que o governo russo libertou Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista do jogador de futebol Fernando Lucas Martins, que atuava no Spartak Moscou, da Rússia. Segundo Bolsonaro, Robson já encontra-se na embaixada e deve chegar ao Brasil na próxima quarta-feira. Robson estava preso no leste europeu desde o dia 10 de fevereiro de 2019, depois de desembarcar em um dos aeroportos de Moscou com 2 caixas do remédio
Mitedon de 10 mg, que é composto de cloridato de metadona. É um analgésico com características semelhantes à morfina. Só que essa substância ela é proibida na Rússia. A substância que Robson carregava na bagagem seria entregue ao sogro do jogador Fernando, né? Robson havia sido contatado pelo volante para trabalhar para ele em Moscou e chegava ao país pela primeira vez. Em dezembro do ano passado, Robson havia sido condenado a 3 anos de prisão sob a acusação do crime de tráfico de drogas. Abre aspas. Como hoje é o dia da Páscoa ortodoxa na Rússia, uma data importante para eles, aproveito esse momento para conceder esse tipo de indulto. Então, o Robson foi indultado, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Gente, vamos saber um pouquinho mais sobre esse caso. O Robson ele foi detido na Rússia por causa do transporte desse medicamento. Após 17 horas de questionamento das autoridades russas, ele foi liberado. No mês seguinte, porém, o motorista foi preso ao prestar depoimento sobre o caso na delegacia do aeroporto. O jogador Fernando tentou apresentar receita em nome do sogro para provar a inocência do motorista, mas o documento não foi aceito pela justiça russa. Agora você imagina, o cara foi lá para entregar um remédio e fizeram lá, né, viram a bagagem dele, acharam o remédio. Esse remédio é proibido lá na Rússia. Ele foi indiciado como tráfico de drogas e esteve condenado a 3 anos de prisão. Bom, ainda bem que através de uma ligação, através de um contato do presidente Jair Bolsonaro com o Vladimir Putin, conseguiram aí incluí-lo no indulto. Coitado do rapaz, né? Foi lá sem saber nada. E o jogador Fernando, poxa, parece que ele saiu do assunto como quem não quer nada. Fernando, não era para ter feito isso, né? Pô. Gente, notícias agora da economia, que vai mexer um pouquinho com a economia de uma empresa aí, né? Várias empresas, aliás. O Bill Gates e a Melinda Gates, né, sua esposa, anunciaram um divórcio nessa segunda-feira. Após 27 anos juntos, o casal publicou um comunicado conjunto em suas respectivas contas no Twitter após a separação. A relação começou em 1994, eles tiveram 3 filhos, Jennifer Gates, Rory John e Phoebe. Depois de muita reflexão e muito esforço em nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar o nosso casamento, disse o comunicado de Bill Gates. Agora é o seguinte, o problema é com quem vai ficar, como é que vai ser dividida essa dinheirama, né, que o Bill Gates tem. A entidade do Bill Gates, a Gates Learning, ela já gastou 53 bilhões de dólares em iniciativas relacionadas à medicina, educação, entre outros projetos. Para você ver como é que é dinheiro a dar com pau. Em dezembro de 2020, eles comprometeram a investir 1 bilhão e 750 milhões de dólares em resposta à pandemia da Covid-19. Então, quer dizer, para auxiliar no tratamento da doença. O Bill Gates, ele tem uma fortuna de 130 bilhões de dólares. 130 bilhões de dólares. Bom, ele é a 4ª pessoa mais rica do mundo e agora vai ter um probleminha aí, ou não, né, na justiça, para poder, com a esposa dele, tentar dividir aí essa dinheiro. Falando em dinheiro, a gente não dá mole, viu? Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto. 21% não terão imposto a pagar nem a restituir. E 19% terão imposto a pagar. Assim como no ano passado, serão pagos 5 lotes de restituição. Só que olha só, quase metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração do imposto de renda. Então, pessoal, vamos correr aí, porque a gente precisa mandar logo para poder ser pago. Assim como no ano passado, serão pagos 5 lotes de restituição, viu? Os reembolsos serão distribuídos em seguintes datas:
31 de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. As datas não mudaram mesmo com adiamento do prazo de entrega. Entre as principais novidades das regras desse ano está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de 3 campos na ficha Bens e Direitos para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O prazo para as empresas, bancos e demais instituições financeiras, planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou em 26 de fevereiro. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, pensões, prestações de serviços e outras notas fiscais para comprovar deduções. Então, fique ligado. Em um dia marcado por oscilações no mercado, o dólar fechou estável, reduziu o ritmo de queda e permaneceu acima de R$ 5,40. O dólar está a R$ 5,40. A Bolsa de Valores chegou a subir quase 1% durante a manhã, mas perdeu impulso e terminou com uma leve alta. O dólar comercial fechou nesta segunda-feira vendido a R$ 5,419, com recuo de 0,013, menos 0,24%. A divisa começou a sessão em alta, chegando o dólar a valer R$ 5,45 por volta das 10h30 da manhã. Mas inverteu o movimento, passou a cair, chegou a atingir R$ 5,37 e acabou fechando em R$ 5,40. Esse é o Primeira Página, é o jornal que você curte aqui todas as segundas-feiras. É um prazer estar fazendo ele. Eu acho que é o seguinte, esse jornal existe para a gente poder conversar um pouquinho sobre as notícias do Brasil e do mundo, né? Tudo que foi mais importante. Se você tiver uma dúvida, você bota aqui. Tem aqui o Evandro Belo Vale, obrigado pela presença. Devan Paes Dyer também está aí, João Coda também. A galera toda que vem nos prestigiar, muito obrigado mesmo. Aqui você fica sabendo sobre todas as notícias do Brasil e do mundo, as mais importantes, principalmente as brasileiras, né? Vamos saber o que foi notícia hoje no Brasil e no mundo. Vamos dar uma repassada nas notícias mais lidas em todos os sites. Filha de Nissete Bruno, Bárbara Bruno, é entubada após complicações de Covid-19. Mulher morre após ser picada por serpente em casa. Bens de Zilu Godoy são penhorados para pagar dívida de R$2 milhões. Paulo Gustavo tem piora grave após sofrer embolia. Queda de helicóptero em São Paulo deixa 2 pessoas feridas. Primeiro homem grávido na Espanha dá à luz. Jovem morre vítima da Covid-19 no dia em que se casaria. Paramédico é queimado vivo em ataque homofóbico na Letônia. Entubado com Covid-19, Renan Dalzotto, técnico da seleção masculina de vôlei, apresenta melhora evolutiva. Com câncer, Bruno Covas vai para a UTI e é entubado. Para você que está curtindo agora a Primeira Página, jornalismo verdade para você, a gente aqui fala, dá dicas, enfim, a gente praticamente, nós somos grandes amigos, né, aqui todas as segundas para poder bater esse papo bem reto aqui com todos vocês. Vamos falar do tempo um pouquinho? Vamos lá. No Rio de Janeiro, hoje nós tivemos máxima de 26, mínima de 19. Nesse momento, 23 graus no Rio de Janeiro, 23 graus, tempo agradável. E nós temos aqui a projeção para os próximos dias. Então vamos lá. Na terça-feira vai fazer máxima de 27 graus. Então hoje fez 26, terça vai fazer 27, vai fazer um pouquinho mais de calor, um grauzinho só. A mínima, ela também aumenta um grau, a mínima é de 20 graus. Então amanhã, máxima de 27, mínima de 20. Na quarta-feira, aí aumenta 2 graus, vai para 29 a máxima. Então o sol vai começar a esquentar um pouquinho mais. Na quinta, vai para 30 graus de máxima. E aí, gente, olha que queda de temperatura a partir da sexta-feira. Na sexta, inclusive, tem previsão de chuva. E de 30 de máxima, que vai ter na quinta, com sol, na sexta vai ter chuva com máxima de 26.
No sábado, chuva com máxima de 24 graus. No domingo também, chuva com máxima de 24 graus. Então, pessoal, se prepare que o final de semana vai ser com chuva e frio. Então, prepara aquele filminho bacana. E sexta-feira é dia do Vitamina. Olha que bacana. Legal, Vitamina, dicas culturais aqui que sempre informam você em relação a filmes, a séries. Vai ser legal o final de semana, hein? Bem geladinho, máxima de 24. Prepare o casaco, prepare o cobertor, prepare o chocolate quente e fique ligado também na Rede Relâmpago. Gente, é com essa que eu termino o programa de hoje, a primeira página, Jornalismo Verdade. Meu beijo, meu abraço para todos vocês. A gente tem sempre esse bate-papo aqui todas as segundas, né? Tem gente que já tá aqui, tipo, fica visualizando aqui como que vai ter a primeira página, tendo perguntas para poder assistir ou assistir depois também. Tem muita gente que assiste depois. O primeira página vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira. Amanhã nós temos Saúde Etc. com a companhia de Tatiana Pagug e de Heloísa Aragão. Elas são psicoterapeutas e fazem um trabalho muito legal no Instituto Rashua. Você vai saber muito mais no Saúde Etc. amanhã, 8 da noite. Na quarta-feira tem Relâmpago nos Esportes. Na sexta-feira, Vitamina e um Relâmpago Entrevista com Evandro, do Arte Popular. No sábado, nós temos Relâmpago Entrevista com André Gasparetti, que tanto anima as nossas programas de rádio, enfim, cara super divertido. A gente quer deixar esse símbolo com vocês. Usem a máscara, ela te salva. Uma boa noite para você e até a próxima.